Meus amados, nessa noite a dinâmica do culto vai ser um pouquinho diferente. Eu quero aqui testemunhar, mas pregando a palavra. E não sei como eu vou conseguir fazer isso no tempo curto do culto, né? Mas vamos tentar enxugar aqui o testemunho. E eu quero falar, os irmãos sabem, passei por um momento de enfermidade da minha avó, muito grave, onde ela passou por um momento gravíssimo, muito frágil da sua saúde, onde fomos desenganados pelos médicos acerca da possibilidade dela sobreviver. Sobreviveu, para a honra e glória do Senhor, mas eu quero dissecar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu, sobre as experiências que tive com Deus nesse momento, sobre aquilo que Deus me remete. Quando eu penso nesse período de 2 meses, pouco mais de 2 meses que eu enfrentei, eu penso em 2 momentos distintos na Bíblia onde os discípulos vão enfrentar 2 tempestades. E cada tempestade tem a sua singularidade. Cada tempestade tem a sua peculiaridade. E eu quero fazer um paralelo entre as 2 tempestades que nós vemos os discípulos enfrentar, fazendo uma correlação com a tempestade enfrentada por mim, pela minha família, na compreensão de que toda tempestade que nós enfrentamos tem um propósito excelso de Deus. A palavra nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na tempestade, está cooperando para o nosso bem. No luto, está cooperando para o nosso bem. Na dor, está cooperando para o nosso bem. Mas é difícil nós termos a compreensão, a sensibilidade espiritual de enxergar Jesus, de enxergar a mão de Deus no meio da tempestade. Mas não só isso, de enxergar o propósito da tempestade sobre as nossas vidas. Vamos começar pela primeira tempestade, Mateus capítulo de número 8, versículo de número 23. Conforme você for achando, queira por gentileza se colocar de pé. Mateus capítulo 8, versículo de número 23. Assim diz a palavra do Senhor. Acharam, amém? Mas se demorar para achar Mateus é misericórdia, disciplina, hein, igreja? Meu Deus, não é nem ABD, é disciplina, né? Mateus capítulo 8, versículo 23, assim diz a palavra do Senhor. Então, entrando ele, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. Oremos, Pai amado, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite nós te pedimos, Paizinho, abra as nossas mentes, abra os nossos olhos espirituais. Queremos te contemplar, queremos compreender, queremos enxergar além daquilo que os nossos olhos enxergam. Porque, Pai, no meio da tempestade há um propósito seu, no meio da dor há um propósito seu, no meio do deserto há um propósito seu. Então, Deus, em nome de Jesus, toma essa noite nas tuas mãos e trabalha nos nossos corações essa compreensão. A compreensão de que tu estás conosco na tempestade, a compreensão de que tu estás conosco no deserto, no meio da enfermidade, no meio do luto, no meio da dor. Tu és o Senhor, tu és o Deus Emanuel, o Deus conosco, que nunca nos desampara. Pai, em nome de Jesus, fala conosco por meio da tua palavra e me usa conforme o teu querer. É o que te pedimos e fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém. Pode tomar o seu assento. Aqui a palavra de Deus, ela vai começar a retratar um momento onde Jesus entra no barco e os discípulos entram no barco com ele. E aí vem uma tempestade. E o mais interessante é que antes disso, nós vemos um dos maiores milagres que a Bíblia pode nos mostrar. Antes dessa tempestade, Jesus cura a sogra de Pedro. É inimaginável a cura de uma sogra. Brincadeira, mentira, né? Que estigma maldoso, né? Minha sogra é uma bênção, por exemplo, né? Que estigma maldoso, né? Mentira isso, né? Mas fato é que Jesus havia multiplicado os seus milagres. Curou a sogra de Pedro, curou o criado do centurião, o leproso, enfim, muitos milagres vinham acontecendo. Os discípulos já vinham desfrutando, discernindo, compreendendo que Jesus operava milagres, que Jesus contrariava a ótica humana, que Jesus era Deus e que nada vos seria impossível. Mas algo acontece, eles entram num barco com Jesus e mesmo Jesus estando num barco, sobrevém uma tempestade. E essa tempestade deixa os discípulos aflitos. Versículos número 24. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia.
Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, pereceremos. Para aqui. Quantas vezes nós enfrentamos uma tempestade na nossa vida e de imediato, no início... Olha só, aqui é o início da tempestade, tá? Aqui a gente não está no ápice da tempestade. Aqui a gente não está numa tempestade que eles começam a enfrentar, ela se agrava, a situação não melhora, o desespero começa a bater. Estamos falando do início da tempestade, os discípulos já se desesperam. Já perdem as estribeiras, começam a gritar, clamando, Senhor, não se importa que pereçamos. Somos assim. Entramos por uma tempestade, nos primeiros segundos da tempestade já perdemos as estribeiras. Já nos desesperamos. Eu quero aqui falar um pouquinho sobre a experiência que nós tivemos, Marina junto, porque Marina é praticamente neta, né? Minha avó a acolheu como neta, tem um carinho, acho que às vezes o carinho pela Marina é maior que o meu, porque se eu chego perto, ela pergunta, cadê a Marina? Ela vem, cadê sua menina? Tal. No hospital eu ia visitar a Marina, perguntando. Enfim. E eu lembro que no dia do meu aniversário, dia 12 de junho, minha mãe me ligou, eu estava numa festa surpresa no meu trabalho, fizeram uma festinha, um trabalho novo, um emprego que eu havia recém-entrado, e minha mãe falou, sua avó está com sangramento, não tem ninguém para socorrer, vem para cá, eu vou trabalhar de carro. Peguei o carro e fui, busquei minha avó, levamos no Quintador, e ela com sangramento, e ela trata uma trombose, então o anticoagulante fez com que o sangramento se potencializasse, risco de hemorragia, enfim. Resumindo, porque senão a gente vai fazer uma vigília aqui, que a história é longa, ela foi levada, feitos os exames, não identificaram a priori nada, mas continuaram fazendo exames. Resumo da ópera, descobriram que ela estava com câncer no endométrio. Então esse câncer provocava sangramentos. Só que minha avó tem 85 anos. Então uma cirurgia para a retirada de um câncer era muito delicada. Todos os tratamentos que a oncologia poderia oferecer, ela passou por 7 juntas médicas, em média, por aí. E todos os tratamentos que a oncologia buscaram os melhores especialistas. Os oncologistas do Quintador, não satisfeitos, buscaram os diretores do INCA, diretor oncológico ginecológico do INCA, pegaram os maiores nomes, os maiores gabaritados, os maiores profissionais da área. Porque, assim, para honra e glória de Deus, o médico dela é um médico muito que acompanha clínico, foi diretor no Quintador, ainda trabalha lá, é diretor de outros hospitais muito bem relacionado, então ele moveu toda a gama de conhecimento deles em prol da minha avó. E ela foi analisada pelos maiores especialistas. A oncologia rejeitou todos os tratamentos, falou, não dá. Se ela fizer químio, ela não vai aguentar, se ela fizer rádio, ela não vai aguentar, se ela fizer eu esqueci o nome, que era um dutozinho na vagina que joga lá uma radiação local, ela não vai aguentar, ela não vai aguentar, a gente só ouvia isso, ela não vai aguentar. E o médico falando, olha, o câncer pode dar metástase, mas pior do que isso, como ele está provocando sangramento e ela trata a trombose, ela pode ter uma hemorragia e morrer. E aí tiraram o anticoagulante, 2 dias depois a perna dela já inchou, a trombose veio com força, então tiveram que colocar a anticoagulação novamente. E a gente passava dia atrás dia, o médico falando, olha, não tem jeito, isso não dá. Aí tinha uma esperança de tratamento, isso não dá. Tinha uma esperança de tratamento no outro dia, isso não dá, isso não dá, isso não dá. E o médico dela, esse doutor Armando, falando, olha, ela tem que operar, senão ela não vai aguentar. É melhor a gente tentar salvar a vida dela, porque ela morrer a qualquer momento, na sua casa ou aqui. Enfim, ele foi o único de trocentos médicos que a viram, que foi enfático em defender a cirurgia. Aí vem o cirurgião do INCA, dizendo, ela não aguenta a cirurgia, não vou operar. Aí vem um cirurgião que também era do INCA, para operar no Quintador, marcou a data da operação, cancelou e disse que estava com problema de saúde. Pegamos ele no dia da operação da minha avó operando, ou seja, mentiu, sumiu, entregou os pontos, não quis assumir o compromisso. Imagina a nossa mente, a nossa cabeça olhando os médicos dizendo, não tem tratamento. E a gente crendo, eu crendo, Marina crendo, meu tio, que é pastor, crendo, que havia um Jesus no barco, mas parecia que Jesus estava dormindo. Porque certas horas, quando a resposta não vem, certas horas, quando ela demora, parece que Jesus está alheio ao nosso desespero. Parece que Jesus está alheio à nossa dor, parece que Jesus está dormindo. Mas ele não está. E aí o médico insistindo, e resumo da ópera. Ele falou o seguinte, olha, conseguiu o cirurgião geral, do Quintador mesmo.
não é o adequado, porque seria uma cirurgia ginecológica, e aí eles chegaram a um procedimento. O primeiro procedimento que havia sido descartado voltou, que era uma videolaparoscopia com a extração de toda a estrectomia completa, que é a extração do útero, ovário, tudo, para evitar o risco de uma metástase, enfim. Só para uma paciente de 85 anos, com trombose. Aí o médico falou, não, então a gente vai operar com o cirurgião geral, o que tem. Vocês querem? E o pior é que a responsabilidade sobrecai sobre nós, né? A decisão de vocês, opera ou não opera. E aí orando, e a gente em família, crendo que Deus estava dizendo para operar, e operamos. O médico disse, uma cirurgia simples, a gente ouviu de 7 médicos que ela não sobreviveria. Chega esse médico, não, tudo tranquilo, vai ser simples, tal. Tá bom, vamos crer que Deus separou o melhor, né? Aí passamos, Marina comigo no hospital, 5, 6 horas lá de cirurgia. Era uma cirurgia que era para demorar 2 horas, porque é por vídeo, 1 hora. Aquela aflição, volta o médico, deu tudo certo. Tá tudo bem. Um abraço. A gente ficou muito feliz. Então, Deus salvou minha avó, glória a Deus. E a gente começa a glorificar. E aí eram 3 dias no CTI pós-cirúrgico e alta para o quarto. Chegamos na sexta, né, Nina? Na sexta, fomos informados que sábado ela teria alta para o quarto. Então, ficamos extasiados, maravilhados, gratos a Deus. Quando chegamos no sábado, eu lembro que eu cheguei sozinho, minha mãe chegou depois, por algum motivo, e a médica já me encaminhou para a sala de acolhimento. E eu sei que aquela sala de acolhimento é notícia de a pessoa não sobreviveu ou não vai sobreviver. Aquela sala de acolhimento, ela é realmente para preparar o familiar. Né? Me levou e falou assim, olha, eu quero que você seja forte, tem uma notícia que não é boa para te dar, mas na madrugada dessa sexta-feira sua avó sofreu um infarto. Esse infarto é decorrente da sobrecarga que o corpo está tendo em razão do pós-cirúrgico. O coração não aguentou e reagiu. E ela infartou. E o estado dela é muito grave. Tá bom. Olhei para ela e falei assim, não, eu sei, doutora, mas eu creio num Deus, eu creio que Deus, a última palavra de Deus, eu creio que Deus vai curar ela, mas em prantos, em desespero. E ela foi muito boazinha, foi a única médica, acho que boazinha de início, que falou, não, realmente, não perde sua fé não, vai dar tudo certo. Ela parecia até que ser crente, apesar das ressalvas ali pela conduta dela. Legal. Chego no domingo ou na segunda, já não me recordo, sala de acolhimento de novo, outro médico, doutor Leonardo, nossa, ali foi terrível, terrível. Ele vira e fala assim, olha, sua avó infartou, e o quadro se agravou, e agora ela está com uma pneumonia, e o estado dela é gravíssimo. Gravíssimo, chance de reversão mínima. E começou a explicar, olha, não tem como, porque isso, porque aquilo. E olha, na remota hipótese da gente devolvê-la para casa, ela não vai voltar com a cabeça boa, porque está 2 meses no CTI, a cabeça começa a embaralhar, síndrome do confinamento, então ela perde a cognição. E ó, 2 meses de cama, perdeu massa muscular, já não vai conseguir mais voltar a andar, fora a cognição do andar, né, do movimento para um idoso perde. Enfim, se devolver para casa, vai em estado vegetativo. Tá bom, passou assim mesmo na sala de acolhimento. Eu falando para ele, tudo bem, doutor, a última palavra é de Deus. Moído por dentro, desesperado, chorando. Mas naquele último respiro de fé, a última palavra de Deus. Aí no dia seguinte, vamos visitar nossa avó. E assim, nisso eu tinha acabado de começar no emprego, tinha 2 meses no emprego novo. E era muito importante que eu vinha com um escritório meu particular, com as minhas ações. Deus estava abençoando, mas eu precisava ter algo fixo por causa do casamento, da medo, orando. Deus abriu uma porta numa empresa. E eu ainda no período de experiência. E tive que pedir, olha, eu tenho que todo dia ir para a emergência de meio-dia 1. A minha família ela não tem como tomar as decisões sozinhas, pelo emocional. Eu preciso estar presente. E a diretoria da empresa me autorizou. Todo dia eu saía do trabalho. Chegava 8h30, dava 11 horas eu saía, ia para o Quintadó, ficava até 1h30, voltava para o trabalho, ficava até a hora que eu aguentasse. Isso não conseguindo cumprir a jornada de trabalho, isso sem ter cabeça para analisar. Muitos contratos de alto valor para analisar. Olha, a mão de Deus é algo surpreendente. Eu lembro um dia que eu estava no trabalho com um contrato importante que o dono da empresa havia pedido e eu, a mente embaralhando, eu não conseguia ler o contrato. Porque assim, o dono, o Big Boss mesmo, o dono, que hoje é como se fosse um consultor, porque ele já tem 85 anos, mas vai na empresa todo dia, trabalha, assim, é alguém brilhante, assim, é impressionante. Que aquela pessoa assim, turrona, muito bem sucedida na vida, muito rico, então assim, bem firme, bem ríspido com as pessoas.
então bem objetivo, seco, e me recebeu como neto. Me tratava quase como neto, me levava para almoçar, vamos dar uma volta, não, sai daí, vamos dar uma volta. Assim, teve um carinho por mim, assim, gratuito, porque eu não fiz nada. E o filho dele, que é o diretor-geral, a mesma coisa, um tratamento como se eu fosse da família, me tratando assim, com um carinho inimaginável. E aí, nesse momento, ele é advogado, ele é formação em Direito, apesar dele ter empresa, ele é formação em Direito, e o filho dele também é formado em Direito. Então, quem tinha me pedido era o filho, o diretor-geral, Paulo, aí vem o seu título. Renan, olha, já analisei o contrato aqui, já marquei, ó, tá errado aqui, tá errado aqui, tá errado aqui. Isso daqui, ó, não deixa esquecer de botar, não, pede isso e aquilo. Aí entregou na minha mão todo marcado, né? E eu não estava conseguindo ler o contrato. Aí vem o Paulo, que é o diretor, Renan, já viu o contrato? Aí eu, tá aqui, ó, tudo marcado aqui, ó. Tá faltando isso, isso, isso. Ele, pô, muito bem visto, parabéns, obrigado. Aí pegou, aí eu olhei assim, gente, olha o cuidado de Deus. Eu não tinha condição de analisar aquilo, aí vem um, analisou para mim, aí chegou outro em seguida, levei o mérito por tabela ali, resolvi, cuidado de Deus. E naquele deslocamento que eu precisava me dedicar à minha avó, eu precisava estar presente no hospital. Cada ida no hospital era uma decisão com a equipe médica. Porque assim, opera, não opera, e agora faz isso. E o médico ainda falou, olha, se a oxigenação dela baixar, a gente vai ter que entubar, então talvez a gente tenha que ligar para vocês de madrugada, para isso, para autorizar procedimento. Então era um momento de tensão muito grande que a gente vivia. E eu, novo no trabalho, não conseguindo me concentrar, todo dia saindo, não cumprindo a jornada. Enfim, chegamos na quarta-feira. Vamos ter uma notícia boa, né? Pelo menos o telefone não tocou de madrugada, então as coisas estão indo bem. Então ela tinha feito a cirurgia, infartado, pneumonia, agora uma infecção urinária. Estado grave. Mas já dando indícios de uma recuperação na parte cardiológica, dando indícios de uma recuperação na parte pulmonar, mas uma infecção urinária, que em seguida baixou o potássio e o sódio, fez com que ela praticamente ficasse quase em coma por 2 dias, depois acordou e depois de novo 2 dias, sem reação e reativa. Você não conseguia mais mexer, falava, estimulava ela, abria o olho e fechava. Então, era um estado praticamente de coma. Então, aconteceu todo esse turbilhão. E o estado dela gravíssimo. Aí fomos de novo, mais um médico, depois um outro médico. 4 médicos nos levaram na sala de acolhimento, dizendo, olha, não tem jeito. Ela não vai conseguir, é melhor vocês já se prepararem. E aí, de repente, vem a quinta e os marcadores cardíacos começam a cair. Fez um eco, não teve lesão no coração, então não precisou fazer intervenção, né, stent, não ter que fazer um cateterismo, nada. Aí vem as enzimas cardíacas desabando. O médico falou assim, olha, as enzimas chegaram a 14, a troponina, se eu não me engano, né, a enzima cardíaca que indica aí o infarto. Estava em 14, o médico falou, olha, se mantiver 14, a gente já está satisfeito, porque significa que não piorou. Chegou no dia seguinte, estava 12, né? 12 e pouquinho, né? Acho que o primeiro foi 12. Ó, caiu, muito bom. Se mantiver a 12,8, tá ótimo. Mas caiu para 10 ou para 8. Aí daqui a pouco caiu para 4, 2, voltou ao normal. Aí, pneumonia, regrediu exponencialmente, da noite para o dia. Infecção urinária, fez nem cócegas nela. Fez nem cócegas. O que realmente preocupou foi o sódio e o potássio, que quando caíram, deixaram ela nesse estado de coma, né? Então começou a fazer a reposição, isso no CTI, isso ela começando a reagir. Daqui a pouco, tudo normaliza, ela tem alta para o quarto. Tivemos problemas. Quando ela parecia que melhorava, alguma coisa caía, o potássio caía. Quando ela parecia que ia melhorar, o sódio caía. Quando ela parecia que melhorava, sempre aparecia um problema. E nessas horas a gente pergunta, gente, meu Deus, onde tu estás? Senhor, poxa, parece que o Senhor está dando uma boa notícia e de repente vem um médico e diz que tudo piora. Não é possível. E olha, a gente tem que ouvir a voz de Deus nas pequenas coisas. A gente tem que, no meio da tempestade, estar sensível à voz de Deus. Aqui no texto, os discípulos viam Jesus dormindo. Mas eles não enxergavam que Jesus dormindo significa que ele não estava inoperante. Jesus é Deus, Ele é todo-poderoso, Ele não precisa estar acordado, entre aspas, para agir, para saber, para compreender. Mas na nossa compreensão humana eu olhava, os discípulos olhavam Jesus dormindo e aquilo desesperava eles. E quando estamos numa tempestade, olhamos para o problema se levantar ou para o problema se agravar e enxergamos que Jesus está dormindo, mas Ele não estava. Eu lembro no dia que eu liguei o carro, eu comecei a chorar e clamar, dizendo, Senhor, por quê? O que está acontecendo? Me ajuda. Fala, dá uma resposta. Acalma o coração, porque eu preciso estar forte, minha família estava desestabilizada.
E aí, liguei o carro, eu não lembro nem para onde eu estava, acho que eu estava voltando do trabalho, eu estava indo, nem lembro, mas liguei o carro. Foi pós-notícia do infarto. E aí, assim que eu liguei, estava tocando louvor. E começou assim, logo quando eu liguei o carro, e o coração ferido, ele vai curar. Aí eu falei assim, opa, estava orando por uma resposta, liguei o rádio, o coração ferido, ele vai curar. Falei, Senhor, se isso vem de Ti, confirma. Entra um outro louvor, e o coração ferido também. E Deus está curando, Deus está renovando o coração. Aí eu liguei para a Marina, do infarto minha avó não morre. Esse já está decretado, disso ela não morre, vamos para o próximo. E assim, em meio a tantas sutilezas, enxergar o mover, o agir de Deus, enxergar sobre cada detalhe. Eu lembro que quando os marcadores voltaram ao normal, o médico voltou a dizer o seguinte, olha, ela está estabilizando, mas não vai conseguir andar, não vai conseguir falar, não vai conseguir, às vezes, nem reconhecer vocês direito e tal. Aí cheguei no hospital pro dia para alta do quarto, minha avó já tá acordadinha no CTI. Ô, vozinha, tudo bem? Cheguei sozinha, ela deu um sorriso. Oi, meu filho, tudo bem? E o casamento, quando é que é mesmo? Aí eu falei, vó, em breve, né? Ela, onde é que vocês vão pra lua de mel mesmo? E o apartamento já conseguiu? Começando a conversar normal, tranquilo, assim, estabelecendo diálogo, assim. O médico disse que ela não conseguiria, ficaria desorientada. Chegou falando normal. Aí tá bom, chegamos pro quarto, no dia dos pais. Vem um médico, o doutor Eduardo, ele diz assim, olha, não estou de plantão. Hoje é dia dos pais, estou indo ver meu pai. Mas eu precisava vir aqui ver sua avó. Eu precisava olhar os exames dela, eu precisava olhar para ela, não estou acreditando no que aconteceu, porque clinicamente isso é impossível. É impossível, não dá para acreditar na melhora clínica da sua avó em meio a todo esse turbilhão de coisas. E ele foi no hospital, viu minha avó, olhou os exames e falou, olha, não consigo acreditar. O Deus que confunde a medicina. Um Deus que opera milagres, que faz, olha, o incrédulo crer. O nome do Senhor sendo glorificado naquele hospital. E aí foi o primeiro dia dela no quarto, né? Aí fala assim, poxa, vamos botar ela na cadeirinha do hospital, sentadinha. Então vieram 2 enfermeiros, né, para botar ela, carregando ela. E ela tinha perdido 10 quilos. 10 quilos, muito peso. Então muita massa e a cognição do movimento, do andar prejudicada, seria praticamente impossível ela caminhar, andar, e deveria ter todo um trabalho de fisioterapia, reabilitação, tal. Isso seria normal. A perspectiva de melhora dela era com a fisioterapia, mas ainda assim era uma perspectiva baixa à luz do que os médicos diziam, por todo o quadro. Aí pegaram, sustentaram ela, só que ela ficou ereta no chão, aí uma enfermeira virou para outra e falou, mas você está fazendo força? Ela, não, você está, não. Aí largaram ela, minha avó ficou em pé. Aí a enfermeira olhou assim para o outro e falou, a senhora consegue andar ali até a cadeira? Minha avó, tá bom. Aí sentou. Aí minha mãe olhou para as enfermeiras, uma olhou para a outra e começaram a chorar. As enfermeiras choraram, falando assim, olha, isso é impossível, isso não tem explicação, isso não é racional, isso não tem como. Meus amados, lembra que eu falei que em meio a isso eu estava em período de experiência ainda num trabalho novo, que era importante para esse período novo da minha vida, da vida da Marina. E devendo hora pra caramba, precisando, vou ter que dormir no trabalho, queimar a hora para poder recuperar o tempo perdido. Aí o diretor financeiro, que eu sou vinculado à diretoria financeira da empresa, me chamou. E o diretor, na verdade, não faz parte da família que é a dona do negócio. Então alguém mais frígido, né? Alguém menos relacional. Então, assim, o carinho que eu tinha tido recebido dos diretores, dos donos da empresa, ali naquela posição em nada interferiria, né? Então ele me chamou, aí teve avaliação de desempenho, porque lá é um ciclo de 6 meses, ele falou assim, olha, Renan, eu estou muito satisfeito aqui com o seu rendimento, a empresa toda está muito satisfeita, fazendo 3 meses, né? E, enfim, eu com medo de ser desligado, porque eu não estava conseguindo, era muito fácil, período de experiência de me desligam, é um pé, é um chute que você recebe e voa longe, e nem vê da onde, né? Então ele, a gente está muito satisfeito, eu com medo de ser desligado, né? Está muito satisfeito, olha, você surpreendeu a todos com o seu trabalho, com isso, com aquilo. Então, quero te dizer que a gente vai te dar um aumento. Hã? Eu falei assim, não, você está de brincadeira comigo. Eu entrei agora na empresa, não consegui cumprir minha jornada, estava tudo complicado. Ele vira, às vésperas de um casamento, isso é muito importante, né?
ele vira e fala assim, vou te dar um aumento. E deu um aumento. 3 meses. Eu olhei e falei, Senhor, olha o cuidado de Deus. E eu sei que o cuidado de Deus, ele especificamente nessa área, assim, ele viu a minha dor, o meu empenho, ele viu que, olha, ministério, família vem em primeiro lugar. Família é o nosso primeiro ministério. Família é o primeiro lugar onde a gente tem que se dedicar integralmente. Integralmente. Eu tenho certeza que ele viu o meu esforço todo de, olha, vocês não têm noção de como eu ficava exausto. Eu chegava 8h30 no trabalho, eu trabalhava até às 11, pegava o carro, ia para o Quintador, voltava 2 horas da tarde. E trabalhava até às 6, 7, até onde eu aguentava. Tinha dia que eu dizia, não aguento mais, e ia embora. Então tenho certeza que foi Deus honrando e dizendo, olha, você fez o certo, você zelou pela sua família, zele pela sua família. Não tenha medo de se dedicar, não tenha medo daquilo que pode vir a acontecer, Deus nos guarda. Em meio a esse testemunho, em meio a todas as maravilhas que Deus fez, eu quero voltar ao texto e entender que os discípulos estavam desesperados, Jesus parecia que estava dormindo, mas não estava. Jesus estava dormindo ali, no seu corpo físico, mas Jesus era 100% Deus, ele não dorme, ele não está alheio. Aquela tempestade que os discípulos enfrentaram tinha um propósito. Vamos enxergar? Versículo de número 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Você percebe aqui que tinha um propósito? Você conseguiu entender qual era o propósito de Jesus nessa tempestade? Não? Então vamos ver mais uma vez Jesus. Porque sois tímidos, homens de pequena fé. Jesus queria mostrar que os discípulos eram tímidos, que por mais que eles tivessem caminhado com ele, por mais que eles tivessem desfrutado do sobrenatural, como eu falei no introito, ele já havia curado o leproso, ele já havia curado o servo centurião, a sogra de Pedro, quantos milagres Jesus já havia feito, já era mais do que suficiente, eles já tinham mais do que experiências suficientes para saber quem Jesus era, e se eles foram chamados por Jesus, quem eles eram em Cristo Jesus. Então Jesus olha para eles e fala, vós sois tímidos. Eles tinham autoridade para olhar para a tempestade e dizer, cessa. Eles tinham autoridade para olhar para a tempestade e dizer, essa tempestade não vai nos matar, porque Jesus está no meu barco, porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Jesus queria tratar aqueles discípulos para que eles tivessem intrepidez, para que eles perdessem o medo, queria desenvolver a fé deles, elevar a fé deles na compreensão de que eles eram filhos de Deus, de que Jesus estava no barco e que eles tinham autoridade, a mesma autoridade que estava sobre Jesus. Quando usado o nome de Jesus, era a autoridade que os discípulos tinham. Primeira tempestade que os discípulos enfrentam, Jesus tinha um propósito. Propósito de mostrar para os discípulos que eles ainda eram tímidos, que a fé deles ainda era baixa. Toda tempestade ela tem um propósito. Todo deserto ele tem um propósito. O grande problema é que quando enfrentamos uma tempestade, o nosso pedido primário, o nosso primeiro pedido para Deus é que Deus cesse a tempestade. Muitas vezes Deus não quer cessar a tempestade nas nossas vidas. Muitas vezes Deus quer fazer com que aprendamos a enfrentar uma tempestade. Muitas vezes Deus quer que você passe pela tempestade, Ele não vai cessar a tempestade, porque Ele não quer, porque Ele quer te ensinar que em meio à tempestade, se você for lançado ao mar, você vai nadar, você vai vencer, que você não precisa de um barco para enfrentar a tempestade, que você não precisa daquilo que você acha que precisa ter para vencer a adversidade, a tempestade. Quando você tem Jesus na sua vida, isso é suficiente para você vencer a dificuldade, a tempestade. Às vezes a tempestade que você está passando na sua vida é para Jesus mostrar que você ainda é tímido. Talvez você tenha que ser como Jonas, ser lançado ao mar no meio da tempestade, para poder entender que Deus é sobre a sua vida, para entender que Deus tem algo a te ensinar, para entender que Deus tem algo a te disciplinar, ou te discipular, ou te capacitar. A tempestade não é para a morte, mas não temos a capacidade de dizer, Senhor, por quê? Me ensina, me mostra, revela. Faça com que eu passe por essa tempestade entendendo, aprendendo, compreendendo o teu propósito sobre ela. Eu quero te
estimular nessa noite a você não pedir para Deus cessar a tempestade, peça. Olha, pedir todos os dias durante esses 2 meses e 1 semana. Mas esteja sensível a enxergar o agir de Deus. Esteja sensível a enxergar que Jesus não está dormindo no seu barco. Esteja sensível a entender que a tempestade ela tem um propósito. Vamos ver a segunda tempestade que os discípulos enfrentam. E vamos ver esse propósito, que aqui eu acho que vai ficar mais claro, mais bonito, mais compreensível para aquilo que Deus quer falar conosco hoje. Avance para o Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 45. Estamos aqui no momento onde Jesus havia feito um outro grande milagre, a primeira multiplicação dos pães e dos peixinhos. Primeira multiplicação dos pães e peixes. Marcos, capítulo 6, versículo de número 45. Então os discípulos desfrutaram de um grande milagre. Olha, era uma multidão, e aí com os pães, com os peixes, Jesus faz o milagre da multiplicação, alimenta toda aquela multidão. E agora Jesus vai virar para os discípulos e vai falar, olha, eu quero ir aí, eu vou no monte orar, atravessa daqui para lá, entra no barco. Jesus manda. Primeira tempestade, Jesus já estava no barco, ele mesmo entrou, os discípulos o seguiram. Mas aqui, versículo 45, assim diz a palavra do Senhor. Logo, a seguir, compeliu Jesus, ou seja, quase que obrigou os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Para aqui. Segunda tempestade que os discípulos, no período de Jesus, vão enfrentar. A primeira, Jesus estava no barco, agora ele não está. Agora complicou. Antes, Jesus estava dormindo. Era só cutucar, acordar, que estava tudo resolvido. Agora, complicou. Mas Jesus já queria ter trabalhado a fé e a timidez deles, não já? Eles já não haviam enfrentado uma tempestade e vencido? Bem, tenho experiência suficiente para vencer essa nova tempestade. Que nada. Os discípulos tudo gritando, desesperado, tempestade vindo alguém em direção ao barco, fantasma, e começa a gritar. Imagina aquele bando de marmanjos naquele barco gritando. Olha, aposto que tinha alguns ali chorando, provavelmente tricolores, né? Provavelmente se tivesse um time seriam aí tricolores, estariam gritando ali no barco, desesperado. Os flamenguistas já querendo roubar um leme, procurando um leme ali para reforçar o barco. Enfim, imagina aquele bando de marmanjos gritando, desesperado, sem saber o que fazer. E vindo alguém em direção ao barco, eles achando que era um fantasma. E no meio E olha, 4ª vigília da noite, entre 3 e 6 horas, ou seja, bem escuro, provavelmente lá para as 4, 5 horas da manhã, não enxergando nada. Meus amados, imagina, às vezes nós estamos na tempestade de Jesus e perguntamos assim, poxa, mas eu enfrento essa tempestade porque eu estou seguindo a Jesus, porque eu fiz algo que Deus me mandou. E a gente sempre tem o entendimento que se eu estou cumprindo aquilo que Deus falou na minha vida, eu não posso enfrentar uma tempestade. Eu não posso, eu não aceito. Nós não aceitamos. Na verdade, quem aqui quer amanhã uma tempestade porque vai fazer algo que Jesus mandou? Quem aqui quer? Eu não quero. Tá bom, já falei, Deus, dá um descansozinho, já sofri um baque aqui forte, dá aí uma pausa. Com a minha avó, pelo menos uns 5 anos, deixar ela sem nem levar na emergência, por favor. Nós não aceitamos. E temos dificuldade de entender que Deus zela por nós. Temos a dificuldade de entender que, por mais ali que Jesus não estivesse fisicamente no barco, ele olhava, ele intercedia pelos seus discípulos. Eu não quero aqui focar no Pedro andando sobre as águas e afundando por causa da sua pouca fé. Eu quero aqui te trazer um detalhe que eu espero que incendeie o seu coração nessa noite. E o versículo ele vai dizer, versículo de número 49. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento
cessou. Ficaram entre si atônitos. Para aqui. Muitas vezes, no meio da tempestade, a gente enxerga fantasmas que não existem. Muitas vezes, no meio da dor, do desespero, do medo, a gente cria fantasmas. A gente cria situações que não são reais. Muitas vezes, a solução do nosso problema, a gente reputa como sendo um outro problema. Os discípulos olhavam para Cristo e não reconheciam Jesus vindo para o amparar, para os amparar. E só olhavam para aquilo crendo que se tratava de um novo problema. Isso é uma síndrome de quem enfrenta uma tempestade. Qualquer ventinho que bater é um novo problema. Qualquer coisa que aparece na sua frente no meio da tempestade, quando estamos cegos espiritualmente, é um novo problema que nasce. Nessa sua tempestade, que problemas você tem enxergado que não existem? O que você tem olhado para a sua vida nesse momento? Com medo, receio, dúvidas, achando se tratar de um novo problema, ou achando que a situação se agravou. Será que isso que você tanto está temendo não é a mão de Deus, providenciando o cessar da tua tempestade? Olha para a tua vida, olha para a tempestade. Para de olhar para a tempestade. Para de olhar para o tamanho da tempestade. Comece a olhar para Deus. Comece a olhar para Deus. Comece a buscar, enxergar Deus. Porque quando eu estou em Cristo Jesus, pode até vir um fantasma, mas eu sei que é Deus abençoando a minha vida. Ah, o vento piorou, o barco balançou. É Deus abençoando a minha vida. Ah, mas parece que o barco vai partir. Não tem problema, é Deus abençoando a minha vida. Para de enxergar problema onde não tem. Para de construir problema onde não tem. Para de temer aquilo que você não precisa temer. Temos Deus como um problema. E aqui o texto vai dizer claro o propósito daquela tempestade. Essa tempestade tinha um propósito lindo. Um propósito que tem que falar comigo, tem que falar contigo essa noite. A primeira era o quê? Os discípulos deixarem de ser tímidos, entenderem a autoridade que eles tinham, o poder, entender que o fato de Jesus estar dormindo não significava que ele estava alheio, eles queriam a compreensão, tinham que ter a compreensão de que eles eram homens com autoridade e poder por causa de Jesus. Essa tempestade ela tinha um segundo propósito. E esse propósito é lindo. E esse propósito vai falar ao seu coração, versículo de número 52. Qual o propósito dessa tempestade? Versículo 53, e subiu para o barco para com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Achamos o propósito. Agora vamos entender esse propósito. Como assim? Aqui chegamos ao propósito da tempestade, dessa segunda tempestade. Porque eles não haviam compreendido o milagre dos pães. Ok? Então essa tempestade, os discípulos tiveram que passar porque eles não haviam compreendido o milagre anterior à tempestade, que era o milagre dos pães. Mas qual é o sentido desse milagre? O que faltou de compreensão? O que ele não compreendeu? O que eles não compreenderam naquele milagre? Quando você voltar, ler em casa, os discípulos, quando Jesus vai, está ali com a multidão, quando ele termina a sua pregação, quando ele decide ir embora, os discípulos viram para Jesus e falam assim, olha, vamos despedir as multidões para que cada um vá e procure o que comer, cada um se vire. Discípulos. Os discípulos viraram para Jesus e falaram, despede as multidões, cada um por si, Deus por todos. Amém? Os discípulos fizeram isso, mas Jesus vai falar assim, não posso despedir essa multidão sem antes dar a eles o que comer. Eu não posso olhar para essa multidão que eu acabei de alimentar espiritualmente e ser negligente com seu alimento físico. Eu não posso simplesmente olhar para essa multidão e não cuidar dela. Eu não posso simplesmente olhar para a necessidade dessa multidão e ficar alheio à necessidade. Porque muitos daquela multidão não teriam o que comer. Porque muitos daquela multidão, olha, teriam muita dificuldade em se alimentar. Sabe qual é a visão de Jesus? Eu não posso despedir essa multidão sem cuidar completamente dela. Eu não posso olhar para esse povo sem eu dar o meu melhor para ele.
Eu não posso olhar para aquelas ovelhas, ele vai falar, são como uma ovelha sem pastor. Ele fala isso no capítulo anterior, na multiplicação. Eu sou o pastor delas. Eu tenho que cuidar delas. Os discípulos falaram para dispensar. Jesus, não, eu vou cuidar delas. Jesus, olha, é a fome que eles precisam. Vamos alimentar. É de palavra, de conhecimento, de cura, de libertação. Vamos alimentar. O milagre dos pães era Jesus se revelando como Emanuel, o Deus conosco, um Deus que se preocupa com cada detalhe da nossa vida, um Deus que se preocupa com cada necessidade da nossa vida, um Deus que não está só no barco, parecendo que está dormindo, mas é um Deus que enxerga a tempestade, é um Deus que enxerga a fome, é um Deus que enxerga a enfermidade, é um Deus que enxerga a sua dor, é um Deus que enxerga o seu luto, é um Deus que enxerga a sua lágrima. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele conhece e cuida de cada uma das nossas necessidades. Ele vira para os discípulos e fala, essa tempestade aqui é porque vocês não entenderam que eu cuido de tudo. Vocês só conseguem entender a necessidade sua porque você está passando pela tempestade, mas você não enxergou a necessidade do povo, que precisava do que comer. E quando o povo precisava do que comer, os discípulos foram negligentes. Os discípulos disseram para dispensar. Jesus queria mostrar para os seus discípulos que quando a gente enfrenta a tempestade, a gente só olha para nós. A gente só consegue enxergar, a gente só consegue clamar, a gente tem muito mais facilidade de buscar, de enxergar aquilo que nos aflige. Temos dificuldade de enxergar o que aflige a multidão que nos cerca. Jesus quis dizer assim, agora você está pensando no seu medo, na sua necessidade, no meio dessa tempestade, mas vocês foram incapazes de enxergar a necessidade daquele povo. Mas eu sou um Deus presente. Eu sou um Deus que enxerga a necessidade de cada um. Aqueles discípulos estavam sendo preparados para ser igreja. Aqueles discípulos estavam sendo preparados para enxergar a dor do irmão. Aqueles discípulos estavam sendo preparados para enxergar a necessidade dos outros e não só as suas necessidades. E aqui eu volto a agradecer de todo o meu coração a todas as orações da igreja nesse momento de dor. Porque cada um foi um discípulo renovado, um discípulo que entendeu o milagre da multiplicação. Um discípulo que entendeu que a gente tem que olhar para a necessidade, para a dor do irmão, interceder por ele, pelejar por ele. A minha dor é a dor do Rodrigo, a dor do Rodrigo é a minha dor, a dor do Júlio é a minha dor é a dor do Júlio, a alegria da Tati é a minha alegria. Isso é ser família, isso é ser cristão, isso é ser igreja. Aqueles discípulos ainda não tinham entendido a necessidade de cuidar das ovelhas, das vidas. Aqueles discípulos ainda não tinham entendido o verdadeiro significado de um Deus Emanuel, um Deus que se preocupa com todos, um Deus que se preocupa com todas as nossas necessidades. Quero te convidar a se colocar de pé, chamar aqui a equipe de louvor. Toda tempestade tem um propósito. Toda tempestade tem um sentido. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu amado, não sei se você entrou aqui enfrentando uma tempestade. Eu não sei a tempestade que você está enfrentando na sua vida. Eu sei a tempestade que eu enfrentei. Eu sei que foi difícil. E olha, se eu disser que muitas vezes eu pensei em desistir, que eu pensei não tem mais jeito, diversas vezes. Mas muitas vezes eu via no grupo de oração, no grupo da igreja, as pessoas orando pela minha avó. Pessoas que ligavam, mandavam mensagem. Isso é o cuidado de Deus. Nós somos parte do cuidado de Deus. Cada ligação, cada mensagem, cada oração era Deus usando a vida de vocês para tocar na minha vida. Cada um que pelejou comigo, cada um que batalhou comigo, entendeu o sentido da multiplicação dos pães. Entendeu aquilo que o apóstolo Paulo falou na 1 Coríntios. Aquilo que eu recebi, eu dou, eu compartilho. Eu não sei a tempestade que você está enfrentando na sua vida, mas Deus sabe. Deus te trouxe aqui para te dizer, olha, meu testemunho é só mais uma forma de
de Deus te mostrar que no meio da tempestade há vitória, que no meio da tempestade há vida, que no meio da tempestade há um Deus Emanuel, que cuida de nós, que está ao nosso lado, que não está alheio a cada uma das nossas necessidades, que entende cada lágrima que a gente derrama, que entende cada dor que a gente sente. Um Deus que cuida de nós, um Deus que verdadeiramente se importa por nós. Se você está vivendo uma tempestade na sua vida, talvez Deus esteja querendo dizer: ei, para de ser tímido, começa a profetizar. Abra a tua boca, você tem autoridade. Abra a tua boca, você tem poder para fazer cessar a tempestade. Talvez você esteja passando por uma tempestade na sua vida, porque você ainda não entendeu o multiplicar dos pães, porque você ainda não entendeu que existe um Deus Emanuel, que cuida de você, que conhece cada uma das suas necessidades, que você também tem o dever de olhar para o lado e enxergar, se preocupar, buscar a necessidade dos teus irmãos. Olha, pode ter certeza, que todos que de alguma forma têm uma relação comigo, todos que eu vim acompanhando no culto de domingo à noite, todos aqueles que eu havia aconselhado ou estava de algum modo pastoreando, olha, todos vocês tenham certeza que eu busquei informação de cada um de vocês. Eu sei de várias novidades, de vários ocorridos, de várias coisas que se passaram na sua vida. Estava orando por cada um. No meio da tempestade não parei de orar. No meio da minha tempestade vocês não pararam de orar. Isso é igreja. Isso é obra de Deus. Isso é obra transformadora. Nós somos discípulos. Nós temos que unir hoje, como foi pregado pela manhã, a igreja que orava incessantemente. Uma igreja que uma oração fez com que Deus mandasse um anjo para libertar Pedro. Nós temos um poder como homens e mulheres de Deus. Um poder que transcende o cessar de uma tempestade. O poder que transcende achar um oásis em meio ao deserto. É um poder muito maior. Você é um canal de cura. Você é um canal de libertação. Você é um canal de maravilhas, de operar. Você é um luzeiro que resplandece a glória de Cristo. Não deixe a tempestade ofuscar a sua luz. Não deixe a tempestade te desesperar. Não deixe a dor, o desespero fazer com que você enxergue problema onde não tem. Se tem algo vindo ao encontro de você, olha, meu amado, é Jesus. Porque Ele é Deus Emanuel. Porque Ele cuida de nós. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Você que está passando por uma tempestade, comece a clamar. Comece a buscar a Deus na beleza da sua santidade nessa noite. Comece a pedir a Deus para que entenda, revele os seus propósitos. Peça a Deus forças para vencer a tempestade. Não peça simplesmente para Deus cessar a tempestade na sua vida. Peça além. Porque às vezes Deus até vai te botar numa tempestade. Às vezes o barco vai partir. Mas se necessário, Deus te ensina a nadar. Se necessário, Deus te pega pela mão, te tira do mar e te bota na terra. Então para de ser limitado. Para de ser tímido, de ser tímida. E comece a proclamar, e comece a profetizar, e comece a declarar sobre a tempestade que há um Deus que cuida de ti. E se você não está passando por uma tempestade nessa noite, Deus está te chamando para ser um instrumento dEle, para tocar em vidas. Porque você entendeu o significado da multiplicação dos pães. Você entendeu que existe um Deus que cuida de cada necessidade. E você também entendeu que você é parte disso. E você não pode ser negligente com o irmão que precisa de um abraço, de uma oração, de uma ação sua. Então seja discípulo, seja sal para essa terra, seja luz para esse mundo. Comece a clamar. Vamos clamar. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer?
está contigo. Clama. Eu sou o melhor clamor nessa noite. É claro que você acredita. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos te adorar. Deus, em meio à tempestade, nós sabemos que tu estás conosco. Então, Pai, em nome de Jesus, perdoa, Deus. Perdoa, Pai, todas as vezes que nós duvidamos. Perdoa todas as vezes quando o barco balançou, a nossa fé esmoreceu. Perdoa-nos, Deus. Nós te pedimos nessa noite, derrama sobre nós, derrama sobre a tua igreja uma unção de intrepidez, uma unção de ousadia. Não queremos ser tímidos na tua presença, não queremos ser tímidos em meio à tempestade. Derrama, Deus, essa unção sobre nós, derrama essa unção sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que em meio às tempestades da vida, nós consigamos enxergar o Senhor no nosso barco. Deus, que em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite, tempestade nenhuma vai nos matar, porque tu estás conosco. Pai, em nome de Jesus, nos ensina como aqueles discípulos precisavam ser ensinados a olhar para a necessidade do meu próximo, a olhar para a necessidade do meu irmão, da minha irmã, a não colocar a minha necessidade como centro, como ápice, mas Deus, compreender que eu, como igreja, tenho o dever de orar, de interceder, de agir, que a dor do meu irmão é minha dor, que a alegria do meu irmão é minha alegria. Oh Deus, muito obrigado. E de igual forma nos perdoa por todas as vezes que nós fomos negligentes com os nossos irmãos, como aqueles discípulos que simplesmente dispensaram a multidão, mas tu mostrou que não bastava dispensar aquela multidão, que o Senhor ainda tinha algo para fazer naquelas vidas, que ainda havia um cuidado seu, que o seu amor ainda estava ali, aquecendo, compreendendo a necessidade daqueles irmãos, que possamos compreender a multiplicação dos pães, que possamos ser discípulos melhores, que possamos, Deus, olhar para Ti e reconhecer que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, e que, Deus, por meio da Tua palavra, esse momento de dificuldade, essa tempestade que nós nos encontramos, nós venceremos para a honra e glória do Teu nome. Quero te fazer um convite nessa noite. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou se você deseja reconhecer novamente o senhorio de Jesus, declarar, clamar, convidar Jesus para entrar na sua vida mais uma vez, porque Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Jesus te chama hoje para a oportunidade de você abrir a porta da sua vida pela primeira, ou pela segunda, ou pela 10ª vez, para Ele entrar, para Ele ceiar contigo, para Ele cuidar de você. Abra as portas para Jesus nessa noite. Se você deseja entregar sua vida para Jesus, levante sua mão bem alta, eu quero orar pela sua vida. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, levanta a sua mão direita bem alto, eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Aleluia. Glória a Deus, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Igreja em oração. Qual o seu nome? Amado, em nome de Jesus, toma a vida do Abel nas suas mãos nessa noite que se achega a Ti, Pai.
Vem agora com teu Espírito Santo curar toda dor, toda mágoa, todo desespero. Pai, na autoridade que há no nome de Jesus, nós declaramos sobre a tua vida, não vale maldição, não vale encantamento. Deus, quebra todo o mal agora, Pai, e vem trazer e vem fazer tudo novo sobre a vida do Abel, Pai. Abençoa a sua vida, Pai. Fortalece ele. Deus, em nome de Jesus, dá a tua direção, Pai. Dá o teu amor, como tu cuidaste, Deus, dos discípulos naquela tempestade. Tu cuida sobre a vida do teu filho nessa hora. Lança agora todo o mal, queima agora todo o mal, o cura em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que a igreja dê uma salva de palmas para o Senhor. Deixa eu trouxe aqui, o Tarso vai te acompanhar, tá bom? Deus te abençoe. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Jesus é maravilhoso.